Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O Wilton falando com vocês. Seja muito bem-vindo ao canal. Mais um episódio de podcast sensacional, mais uma gravação maravilhosa. Quero agradecer você que está se conectando nesse momento, você que está aqui chegando ao canal para assistir mais um podcast. E hoje nós temos um convidado super especial, nosso querido Renato, um amigo, um parceiro, que com certeza vai contar uma história incrível para você que está aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever agora, pode ativar as notificações e aproveita todo esse conteúdo maravilhoso que a gente tem para você. Então vamos lá para mais uma história de sucesso, para mais uma pessoa que com certeza vai agregar muito valor para todos vocês que estão aí. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, eu quero te agradecer pelo convite, perdão, pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Obrigado, a gente já é aí parceiro, amigo há algum tempo, sim, né? Sim. Se tornei cliente de você, mas vamos lá, se apresenta um pouquinho aí pra galera, fala um pouquinho de você, sua idade. Bom, eu sou o Renato, tenho 51 anos e apaixonado por carro, né? Que nem você. E assim começou tudo. Legal, Renato, que bacana. Hoje, com certeza, você é proprietário de uma grande loja de carros premium aqui em São Paulo, a qual a gente é cliente, mas eu sei que nem sempre foi assim, nem tudo começou daí, né? Exato. Então, como é que foi lá atrás? Aonde que você começou? Você começou a trabalhar com quantos anos? Como é que começou essa história para poder empreender? Na minha geração, né, muito diferente da de hoje, né? As crianças, praticamente criança, começam a se virar muito cedo, né? Então, eu comecei muito cedo, comecei com 12 anos, aquelas coisas de... Na minha época, era empacotador de supermercado. Olha. Né? Então, você sempre ia para algum serviço que uma criança pudesse fazer para garantir uma graninha e não ter que depender só dos pais, né? Então, eu comecei assim. Comecei como empacotador, comecei trabalhando numa granja, no bairro, perto de casa, aquela coisa... prática, simples. Que legal. E então a gente começa logo cedo a aprender a trabalhar. E você é de onde? Da onde que você é? Eu nasci em Guarulhos. Ah. E meus pais moram em Guarulhos até hoje. E tenho casa lá em Guarulhos também. E eu nasci lá. Então, eu comecei assim, trabalhando e sempre gostando de carro. Sempre. Desde cedo? Desde cedo. Desde cedo gostando mesmo, aquele negócio de lavar o carro do pai para tentar dar uma voltinha. E numa época que você nem dirigia ainda, mas você queria de alguma forma estar ligado com o carro, né? Tendo contato com o carro. Aí depois disso, meu primeiro emprego assim, oficial, que naquela época podia ser, por exemplo, com 14 anos. Era um emprego formal mesmo, com carteira profissional registrada. Então, comecei assim com 14 anos numa concessionária de automóveis, era Ford, lá de Guarulhos. Eu entrei como office boy. Com essa idade, era difícil você entrar de alguma outra forma. Tá. Como hoje tem um jovem aprendiz, que eu acho que é com 16 anos. Sim. Né? Então, mas era trabalho período integral. Eu tive que passar a estudar à noite, justamente porque durante o dia eu convenci meu pai que eu tinha que trabalhar. Sim. Assim, num trabalho fixo, formal. E assim foi. Que legal. Aí, assim, eu acabei indo para o departamento comercial dessa concessionária. Sei lá, de repente eu poderia ter entrado como office boy da oficina. Sim. Office boy do departamento financeiro. Não, era office boy do showroom. Então eu ficava no showroom numa época que uma Ford te oferecia um Escort XR3, as picapes grandonas lá, as F1000 da época. Então, ali eu já estava realizado. Comecei aí. E eu acho que isso foi te estimulando mais esse gosto no carro, né? Sim, então, ali foi te aproximando. Com certeza. Foi, vamos dizer, cutucando você para mais coisa. Quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei nessa concessionária 9 anos. Caramba. Porque 4 anos depois eu já era vendedor. Imagina, eu entrei com 14, com 18 eu era maior de idade, vamos dizer assim, já pude tirar minha habilitação. E nesses 4 anos eu aprendi muita coisa, né? E foi interessante porque eu saía bem cedo de casa para não pegar o ônibus lotado. Chegava muito cedo na concessionária
E ali eu ficava no showroom, era o meu departamento, eu podia estar ali, né? Chegava cedo, ficava ali, entrava nos carros, liga carro, olhava só. tudo. E aí eu tive a oportunidade de receber os carros que chegavam praticamente de madrugada naquelas cegonhas que descarregavam os Sim. carros, né? Então, o trabalho era ver o carro que chegou, pegar o manual, a chave reserva, etiquetar, colocar ali o número do chassi do carro, organizar o que chegou e fazer um checklist do carro. Então eu olhava se o carro chegou com uma roda riscada, com uma avaria. Sim. Ah, aqui chegou uma marquinha aqui na porta. Ah, o para-choque está raspado. Ah, esse carro por algum motivo não veio a chave reserva. Eu tinha que montar esse relatório. E eu conseguia fazer isso bem cedo, porque as carretas chegavam cedo, de madrugada. E aí eu comecei a ter esse senso de responsabilidade. Que legal. Para eles também era importante. E aí tratava o dia a dia com os próprios vendedores. Era uma época que não tinha nada assim, através de sistema. Computador, não tinha computador. Essa tecnologia que é hoje. Uma coisa muito manual. Eu criava o estoque com uma fichinha escrita. Minha letra sempre foi boa, então o pessoal gostava. Não, deixa que o Renato escreve, que a letra dele é boa e tal. E aí eu pegava uma fichinha, criei uma fichinha numa cartolina, e aí tinha o nome do carro, o modelo, a cor, o número do chassi e algum equipamento que ele tinha, né? E aquilo era exatamente o estoque da concessionária. Então eu tinha uma caixinha, colocava aquilo, organizava, lógico, tudo com autorização do meu gestor na época, que foi o seu Lira, né? Antônio, sobrinho de Lira. E aí eu pude fazer isso. E os vendedores eram muito gente boa comigo. Todos gostavam de mim e eu já controlava o estoque da concessionária. Então o cara chegava para mim e falava assim: Renatinho, esse Scott XR3 aí, branco, dá uma segurada nele para mim, porque meu cliente está viajando, ele só vem sexta-feira. Não deixa ninguém vender esse carro. Pô, te paga um almoço. Sabe aquelas coisas desesperadas do comercial, né? Então eu tinha esse contato dia a dia. Todos eles me tratavam super bem e a partir daí eu já não era mais um office boy. Sim. Eu era um auxiliar de escritório na época, né? Era um assistente comercial deles. E foi aí que eu comecei a ter esse convívio do dia a dia. E dá para perceber que a Alicia já aprendeu muita coisa. Eu acho que nesse início foi muito bom. Você pega ali vários anos, pelo que você está me mostrando, que foi te ensinando muita coisa, né? Te deu muita base, te estimulou pelo contato com os carros. Eu acredito muito nisso, no estímulo que uma pessoa tem quando ela é colocada na situação. Então, as pessoas têm uma predisposição, mas ela ser estimulada muda muitas coisas. Muda bastante. E a sua disposição de mostrar que você está feliz. Sim. E que você pode mais, você pode agregar mais com mais alguma coisa, né? E eu acho que eu sempre tive isso. Por que eu digo isso? Hoje, lá, nesse convívio que eu tenho da empresa, da loja, de contratar um funcionário, poxa, a gente vê que tem gente que é assim, você foi contratado para quê? Para lavar carro. Beleza. O papel está aqui no chão, o cara pisa em cima e não pega. Hoje em dia é assim. É assim. Pô, pega o papel. Claro, claro. Não sou faxineiro. Eu sou lavador de carro. Não sou faxineiro. O cara se limita ao quê? Eu sou assistente de vendas. Eu não estou aqui para limpar o chão. Então, esse tipo de postura é que atrapalha o crescimento dela. E ela não entende isso. Exatamente. Né? Ela pode muito mais. Então, em nenhum momento eu falei assim, eu vou ficar etiquetando o carro que chega de manhã, eu sou office boy. Exato. Você acha que eu vou ficar catalogando o carro? Eu sou office boy, não tenho que fazer isso. E aí você perde a grande oportunidade de mostrar que você pode fazer mais do que aquilo que estão te dando para fazer. Exato. Né? É só demonstrar. Mas... eu acho que eu concordo com você. Hoje em dia, esse tipo de iniciativa, ele é muito complicado. As pessoas, elas parecem que querem pronto. Então, elas não querem criar a oportunidade. Elas não querem demonstrar as habilidades para receber algo em troca. Não, elas... Pô, eu fui contratado para isso, eu vou fazer isso. Se quiser que eu faça mais... E nessa linha, Wilton, lá na PDK, os meninos da lavagem de carro, porque tem muito isso com carro bacana, né? O cara fala assim, não, eu quero um emprego só para lavar os carros.
Ah, que De interessante tanto que isso. ele gosta de carro, pô, só de lavar esse carro eu já vou estar me realizando. Tem muito isso, né? Nesse segmento. Lá na PDK, os meninos, nós temos uma equipe muito boa de lavagem de carros. E os meninos que lavam os carros, eles começam o dia varrendo o showroom, recolhendo todo o lixo que tem no banheiro, na copa, onde tiver. Que legal. Ali no café, onde a gente fica batendo papo, varrem o chão do showroom, deixa tudo limpinho, varrem a calçada. Eles começam o dia fazendo isso. Então, numa entrevista, o que que eu explico? O que que o Maurício, meu sócio, que você Sim. conhece, explica? Meu, você está aqui para uma oportunidade na lavagem de carros, mas não é só isso que você vai fazer. Sim. E ali você vai entender se o cara está disposto a crescer ou não. Os caras falam, como é que é? Eu sou contratado para lavar carro e eu vou tirar o lixo do banheiro? Não, isso aí eu tô fora. Então já não vai Sim. entrar nessa nossa Não entra no exigência, perfil né? que a empresa quer. Esse perfil. Então, ali legal. você já entende mais ou menos. Quando você saiu da Ford, você foi para onde? Você continuou no carro ou você mudou em algum momento? Não, nunca saí do ramo. Eu fiquei na Ford e logo depois eu fui para uma outra empresa da Ford também, porque a empresa que eu trabalhava, os sócios, que eram 4 irmãos, eles se desentenderam e começaram a se separar. Ah, Então, um outro grupo ia comprar e a empresa entrou naquele ambiente chato. sim. Né? Então, tinha uma outra grande concessionária Ford da época, que é a Souza Ramos, muita gente conhece, e muitos dos que trabalhavam comigo migraram para essa concessionária. Então, nós Olha fomos lá. todos para Souza Ramos. E lá você ficou quanto tempo? Lá eu fiquei mais 5 anos, 4 ou 5 anos, e lá eles identificaram em mim um perfil para trabalhar com carro importado. Que interessante. E quem fez isso foi o meu diretor, que foi o Mário Ferraz, o Mário Ferraz. Marcelo Ferraz. Eu sempre falo errado porque tem aquela rua Mário Ferraz ali nos exato. Jardins. Então, Marcelo Ferraz, que era meu diretor, ele identificou um perfil para trabalhar com importado. É até interessante, vou falar rapidinho, de que forma que ele fez isso. Era uma época que vendia muito carro, volume mesmo. Sim. Então, a concessionária vendia 500 carros por mês. Era uma loucura, porque a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, feirão na Ford, lá em São Bernardo do Campo. Era essa época. E aí, num fechamento de mês, todos os vendedores lá, aí começou. Primeiro lugar, Edson, um amigão meu até hoje, Edson de Almeida Passos. Edson, primeiro lugar, 40 carros. Segundo, fulano, 38 carros. Terceiro, e era tudo assim, muito parelho, assim, tudo muito perto. Último lugar, Renato, 31 carros, 30 carros. Né? Então, a diferença não era tanto, mas era tudo muito embolado. Sim. 30 carros, beleza. Era o tipo do último lugar que você não ficava tão triste, você não estava em último com 10 carros. Sim. Né? Beleza. Aí, esse diretor, ele tomou uma iniciativa. Ele fez a apresentação dos números e tal. Daqui a pouco ele falou assim, agora nós vamos fazer um outro ranking aqui. O ranking é margem de lucratividade. Olha que interessante. Mudou o formato. Primeiro lugar, expectativa, Renato. Olha lá. Renatinho ficou em primeiro, que era o último até Sim. então. E aí ele usou aquilo para meio que dar uma aula, né? Ele falou assim, ó, o Renatinho é o que dá mais lucro, é o que dá menos desconto. Se ele trabalha mais o preço, ele não tem tempo para ficar vendendo mais. Sim. Né? Então o pessoal, então beleza, quando entrar cliente na loja eu vou falar assim, ó, o preço que o Renato fizer eu já te faço 1.000 a menos, né? Aquelas brincadeiras. Sim. Outro número que ele deu, cortesias. Quem mais dava cortesia? O Edson. Ah, mas também é o cara Sim. que mais vende, é o cara que dá mais cortesias. O que Sim. são as cortesias? O que eram, na época? Um jogo de tapete de borracha. A Ford vendia carro popular. Então, um protetor de cárter, um frisinho lateral, algum outro acessório, alguma coisa assim. E eu era o que dava menos também. Então, eu dava menos cortesias do que os outros tal. No outro dia, logo cedo, ele me chamou na sala dele. Tinha uma pessoa lá, Zé Dudu, que até então era José Eduardo Vale.
Aí ele pegou e falou, Renato, Zé Eduardo, ele é o nosso gerente na Brabus, Mitsubishi, porque é do grupo. E ele está precisando de um vendedor lá na cidade de Jardim, para trabalhar com Mitsubishi. E me pediu ajuda. E eu falei de você, porque eu acho que você tem perfil, você vende bem Explorer, que eram os importados da época, os carros que da tinham Ford. um valor maior. E assim eu fui parar na Mitsubishi. Aí fiquei 4 anos na Mitsubishi, depois fiquei quase 5 na Audi, Sorana. Depois da Audi eu fui para Jaguar, fiquei quase 7 anos, 6 anos e pouco. Sempre com um carro premium. Aí até então, vamos dizer assim, da Mitsubishi para frente, carro premium. Sim. Até porque a Mitsubishi na época era uma das poucas de importados, numa época que os importados tinham acabado de chegar no Brasil. Sim. Então, depois da Jaguar, aí eu fiquei 9 na BMW. Aí, caiu o cabelo ficou branco, a barba ficou branca. Por quê? Passou todos esses anos. E aí veio a oportunidade de abrir uma loja, que foi a PDK. Legal. Eu acho que eu já... para mim é uma grande novidade toda a história de diversas coisas, porque eu sempre ouvi você a questão do Guarulhos, né? Você começando, que você me contou. E eu já nesses anos de BMW lá na frente. Sim. Então, todo esse meio aí, para mim, também é uma grande novidade, que é legal. E é uma trajetória que a pessoa precisa construir, como você falou. A pessoa precisa estar predisposta, precisa fazer o a mais, precisa se dedicar. E aí, com certeza, as oportunidades aparecem. Então, depois de 9 anos, principalmente de BMW, nessa transição, como é que surgiu essa oportunidade para você começar com a PDK? Então, depois de alguns anos, tantos anos assim no segmento, é impossível você não pensar em ter sua própria loja. Sim. Sempre pensa nisso, né? É até meio óbvio. E assim a gente sempre quis ter a própria loja. Eu conheci o meu sócio, o Maurício, na Jaguar. Então, conheci ele há mais de 20 anos. E a gente sempre quis ter o nosso jeito de atender os clientes, de fidelizar o cliente. Nós somos muito parecidos, né? E a nossa história também, porque ele começou bem cedo também, que nem eu. Legal. Ele também era de concessionária, só que da Fiat. Então, a gente queria ter uma loja. E aí, aquilo, depois de muito mais experiência de vida, uma carteira de clientes bacana, você consegue entender que o seu maior patrimônio não é a grana que você tem para pensar em abrir um negócio. É, por exemplo, os clientes que você tem. O relacionamento que você construiu. Seu relacionamento. Então, a gente chegou a um dado momento que a gente sempre comentava sobre isso. Eu estava numa fase muito boa na BMW, que eu tinha acabado de ser promovido. Eu passei a gerenciar uma das lojas do grupo. E, na época, a gente era o supervisor, mas você tinha total responsabilidade sobre aquela loja. Abrir, fechar, você ganha sobre o rendimento que ela tem da sua equipe, né? Então, você está fazendo a gestão da loja. Eu estava nessa época. E ele já estava mais disposto a sair. Ele estava na Porsche. Já ia para 10 anos de Porsche também, que nem eu na BMW. Aí ele falou, Renato, eu vou abrir uma loja. Vou dar um jeito e, a gente tem muito cliente e tal. E aí ele começou a mexer, começou a ir atrás e sempre me consultando, compartilhando comigo, né, o que ele estava querendo fazer. E aí foi andando o negócio, chegou uma hora que ele falou, você tem que vir comigo. Vamos começar. Eu sei que você está bem aí na BMW, está feliz, está satisfeito, mas até porque trabalhando pra caramba, todo mundo. Esse mercado de carro... É quase que de domingo a domingo, né? Quase domingo a domingo, exatamente. Então, era isso, não tinha moleza. Vamos abrir uma loja porque vai ser mais tranquilo. Não, a gente nem sabe o que vem pela frente. No Brasil, né, que a gente sempre sofre muito com o governo, essas coisas... Então, era um período ruim também, porque a Dilma tinha saído, estava o Temer esperando acabar a parte dele para poder entrar o próximo, não sabia quem ia entrar, se ia mudar tudo, se ia ser um ou outro, aquelas coisas, né, de política. Exato. Então, talvez não era um bom momento de empreender. Tinha mais incerteza do que segurança. Exatamente. Foi assim que começou. Aí chegou uma hora que ele falou, já tem lugar... Já vou fechar o aluguel e já estou mexendo para reformar. E eu, poxa, chegou a hora.
Não demorei para decidir também, Wilton. Não Foi? demorei. Eu acho que essa vamos nessa. transição de CLT para empreendedor, eu sempre pergunto sobre isso. Como foi isso na cabeça da pessoa? Tudo bem que ali vocês já tinham essa predisposição, É isso. queria, já era um tempo. Mas mesmo assim não é fácil. Não é Sair do fácil. CLT pro... E você só entende a hora que não é fácil, na hora que você está ali no dia a dia. Na sua vez. Vou te explicar, vou te dar 2 exemplos simples. Por exemplo, você está ali trabalhando na concessionária, o Wilton, ó, tá aqui o comprovante de pagamento do meu carro, emite a nota. Financeiro, pode faturar, emite a nota, manda a nota, despachante, licencia, entrega o carro. Beleza. Quando você é o dono do negócio, que a gente abriu preocupado, será que os clientes que nós cativamos, os clientes que nós fidelizamos, eles são mesmo fiéis a nós? Quem é você? Eu sou o Renato da Altstar BMW. Exato. Quem é você? Eu sou o Maurício da Stuttgart. Quando a gente se desvincular dessa empresa, quem nós somos? Exatamente. Então, esse era o medo. Ah, então o nome da empresa vai ser PDK. Quem que você é agora? Eu sou o Renato da PDK. Então, essa pessoa vai continuar confiando no seu trabalho, ela confia em você, ela admira o seu trabalho, seu conhecimento, sua postura, mas agora você está sozinho. Então, esse era o medo. Quando começou a loja aberta, carro anunciado e os clientes começaram a fazer negócio, aí a gente percebeu que não tinha tempo mais para vender. Por quê? Porque a gente passou a administrar uma empresa. A parte administrativa tomou esse tempo, Exato. que antes não era uma coisa para você estava focado no comercial e agora Exato. juntou. E aí eu vou te dar o exemplo prático da diferença do CLT para o empreendedor. Na hora que eu comprava o carro, colocava em nome da PDK, beleza, está em nome da PDK, ele entrou por R$100 mil, ele está anunciado a 115, eu vou vender a 112. Beleza, tem 12 de margem, que margem sensacional. Aí você emite a nota, você entende quanto você paga de imposto. Exato. 8% foi embora de imposto. Você mandou pintar o para-choque do carro, gastou mais 1.000. Tem a comissão do vendedor, que é mais tanto. Sabe? Aí começa a aparecer um monte de coisa. A realidade bate. Aí você fala, poxa, o carro de 12 me sobrou 4, Exato. 5. O restante eu tive que pagar tudo. Exatamente. Coisa que você não faz essa conta quando você é um funcionário na concessionária. O Wilton Exato. pagou, manda emitir a nota, manda... vamos dar cortesia, o tapetinho, dá o tapetinho de cortesia, vamos pôr isso filme no carro dele para fidelizar. Eu não faço essa conta como funcionário. Você quer agradar. Exatamente. Você quer fidelizar o cara, quer agradar, mas Exato. tipo... Quando você está ali com a conta na ponta do lápis, aí você entende o que é empreender. Exato. Aí você entende quando você fala assim, nós não estamos dando conta, a gente precisa... não só da menina que atende o telefone, mas a gente precisa ali da menina que vai cuidar dos documentos do carro. Sim. Tá bom, quanto ganha uma menina dessa? Ela ganha R$2 mil, tá bom. Então contrata a menina. Só que na CLT o custo total dela por mês vai ser de 3.250. Mas como assim? É o custo para você pagar o 13º, o fundo de garantia, que é a parte que vai para o governo. Exatamente. Aí você entende que aquele salário dela de 2, que ela também vai pagar o imposto, sabe aquele papo Sim, chato? Exato. Então, quer dizer, ela ganha 2, mas recebe 1.700. E para você E custa eu quase pago o dobro. 2 para ela e mais 1.250 para o governo. Então, essa é a hora que você entende a passagem da CLT para o empreendedorismo, para a firma aberta e tudo mais. Que legal. Eu vou até pedir para colocar o logo da PDK aqui para a galera poder ver. É isso aí. Até pedir licença para o Renato, um pouquinho da história, né, de como a gente acabou se conhecendo, acho que é muito interessante. Sim. A gente, na verdade, chegou até na PDK de uma maneira bem inusitada. A gente começou a mudar um pouco de vida e nós tivemos a oportunidade de poder pensar no nosso primeiro carro premium. Sim. E eu vi um carro anunciado, e vendo esse carro anunciado, eu encontrei a PDK, isso de uma forma online, enfim. E aí liguei lá para ir atrás desse carro. Só que aí o Renato me atendeu, eu não conhecia o Renato. Por telefone, Por telefone. E ele falou, olha, infelizmente o carro que você tem, ele foi vendido, né? O carro não tá mais aqui. Eu lembro que eu acho que foi uma sexta-feira e tal. E ele falou, o carro não foi vendido, mas eu tenho outras opções. Eu acho que é legal você vir até aqui para você entender um pouco e conhecer.
E isso me surpreendeu muito, porque, na verdade, como eu estava começando a ver as coisas, eu pensei assim, cara, já é tão difícil para quem está nessa transição e para essa questão premium do atendimento, de sempre ter aquele receio de chegar na loja. E quando ele me convidou, ele falou, não, cara, vem aqui, vem conhecer, tal. Esse carro eu não tenho, mas vou te mostrar. E aí eu fui até lá, ele me mostrou outros carros, a gente foi andar, eu me lembro até como se fosse hoje, acho que uma Boxster 2011, amarela, lembra disso? Lembra até de quem era o carro. Pois é. A gente andou nesse carro e tal, aí ele falou, agora tem uma outra versão mais moderna, mostrou o outro carro também. E eu gostei muito de um, mas quero que tinha sido vendido. Aí eu falei pra ele, não, tudo bem. Ele falou, vou tentar arrumar um pra você. Foi. Ali a gente começou o relacionamento. Então acho que pra galera entender muito isso, né, que você contou muito do diferencial, eu começo nessa questão de ser cliente ali da PDK muito por esse diferencial do tratamento, da receptividade, de não ser uma coisa assim. Vamos falar até um pouco mais aberto. Mas será que esse cara tem dinheiro pra comprar? Mas quem que é essa pessoa? Não pode ter esse tipo de e tem muito avaliação e é o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. Exatamente. Então, não pode. Nunca pode. Faz parte do trabalho do vendedor, seja ele de automóvel, de qualquer outro bem, não avaliar se aquela pessoa tem condições ou não. Exato. Então, se ela está ali procurando, a gente sabe que existe o sonhador, né? A gente sabe que existe o cara que não tem bom senso, a gente sabe do equilíbrio emocional que qualquer pessoa pode ter em relação a isso. Putz, se eu for contar a história de quanta gente que eu atendi, que assim, depois de 30 minutos de conversa, você pensa assim, essa pessoa ela não tem a menor condição de comprar o carro agora. Ela não pode estar perdendo tanto tempo dela, primeiro o tempo dela, depois o meu. Exato. Ela não pode estar questionando isso nesse momento que ela não tem nem condições de comprar. Ali você vê que é um problema emocional. Exatamente. Mas assim, você não pode ficar avaliando. Então você vai vender para quem? Você vai atender só o cara que chega com o dinheiro na mão assim, tipo mostrando? como se fosse o extrato, né? Olha. Exato, eu tenho tanto na conta. Não existe isso. E foi legal que não deu certo nesse carro, porque na verdade tinha sido vendido. E aconteceu uma coisa mais interessante. O tempo passou, a gente não conseguiu achar outro. Acho que uns 4 meses depois, 5 meses, Renato me chama e fala assim, sabe o carro que você veio procurar? Tal? Eu falei, sei. Ele falou, olha, o rapaz vai colocar à venda, o carro vai voltar. Eu nem vou colocar na loja, tô ligando para você. Verdade. E você quer o carro? Eu falei, quero. E era uma Porsche Boxer branca e tal. Eu falei, quero. Ele falou, então não vou pôr na loja. Você já vem ver o carro aqui e tal. E foi a nossa primeira negociação. E ali, várias outras depois. Fizemos várias outras e foi super legal. Acho que a partir dali a gente pôde ter acesso a muitas coisas e também outras pessoas que estão com a gente puderam ter esse conhecimento. Então, acho que a nossa história começa ali bem legal, Renato. Acho que esse seu diferencial nos atraiu muito. Hoje a gente vira e mexe, tá lá, vai tomar café, bate papo, fizemos outros negócios já. E eu queria que você falasse um pouco da questão agora em si da loja, do tratamento que vocês têm lá, para a galera poder entender um pouco mais da PDK hoje. Tanto eu como meu sócio, Maurício. Pessoa que eu conheci depois, maravilhosa. Exatamente. Então, a gente tem essa carteira de clientes de tantos anos atendendo praticamente os mesmos clientes, recebendo indicações. Então, tudo que a gente trouxe da bagagem de concessionária, a gente usa na PDK. E assim, tanto para mim quanto para ele, foi um privilégio ter recebido o treinamento de um fabricante. Wilton, isso faz toda a diferença no nosso segmento, tá? Você chegou a conhecer o Fernando. Sim. Fernando Sucini, que também foi nosso sócio lá, né? O Fê, ele já teve uma história bem diferente. O pai dele tinha loja de carros. Então, olha que bacana. Você não tem que ir para a avícola, para a quitanda, nem para o supermercado empacotador, que nem eu fui. O Fernando já tinha para onde ir. Ele foi para a loja do pai dele. Nasceu no segmento, gosta, conhece. Então, ele nunca teve vamos dizer assim, o treinamento, nunca seguiu as bases de uma fábrica, de uma bandeira. Então, por exemplo, vamos falar de compliance de cada empresa. Então, eu trabalhei muitos anos na Ford, eu trabalhei muitos anos na Audi, na Mitsubishi, na Jaguar e na BMW. Todos eles dão treinamento. A montadora. Exatamente, a montadora. E isso faz toda a diferença.
Eu lembro quando eu trabalhava na Ford, eu vi os vendedores, amanhã 4 vendedores da equipe não estarão aqui porque eles estão indo para um treinamento. Aí daqui a pouco, os outros que ficaram iam lá fazer o mesmo treinamento. Quando eu passei a fazer o treinamento, sensacional. Aquela coisa de você se sentir um profissional. Sim. Porque os caras estão ali num hotel bacana, te recebe, né? Te dá material. Olha aqui, esse livro do Escort XR3 é seu, tem tudo sobre o carro aí. Naquela época, hoje está tudo na palma da mão, né? Mas no vamos dizer celular assim, hoje. não existia site, não existia nada. Quem mandava nas informações era 4 rodas, né? Então era essa época que você recebia um treinamento muito bacana, né? E eu e o Maurício, a gente tem muito esse perfil. E quando a gente abriu a loja, a gente sentiu um pouco o perfil de quem tem essa vivência da rua, do seminovo, do multimarcas, né? O Renato defende unhas e dentes a BMW, o Renato defende a Audi, o Maurício defende a Porsche. Fernando não. Fernando conhecia tudo, sabia tudo. Para ele, o importante é vender. Vender o que o cliente quer, atender bem o cliente, vender o que vai atender o cliente. Ele não tem bandeira para defender. Eu e o Maurício não, mas aqui é Porsche, não, mas aqui é BMW. Então, o Fernando agregou demais quando ele veio para ficar com a gente. Não é mais nosso sócio, mas continua lá com a gente, uma parceria sadia, perfeita. Então, eu e o Maurício, a gente trouxe muito para a PDK do que a gente aprendeu nas concessionárias através da marca. Legal. Fidelizar, atender bem o cliente, disposição, né, para ir atrás do que o cliente quer, que nem quando você me ligou, exatamente da mesma forma. Renato, eu quero esse carro, Wilton, esse carro 2011, se você pular 2 anos, você já pega outra geração do carro. É a evolução do carro, lembra? Você dirigiu o carro... E você foi explicando essa diferença e falou, agora vamos sentir na prática. Aí você falou, Renato, decidi já. Eu não quero 2011, Exato, eu quero 2014, porque já é a direção elétrica, porque já tem uma conexão com Bluetooth, que o 2011 ainda não tinha. Sabe aquelas coisas que você aprendeu ali na hora. Mas eu não tenho o carro que o Wilton quer, já vendeu, não vou nem ligar para ele. Exatamente. Teria perdido você como cliente e um amigo que acabou se tornando. Exato. E o quanto você ajudou a gente já na loja lá, fazendo negócio, quanto você já indicou de cliente também. Eu acho que isso é fundamental em qualquer setor e eu acho que cada vez mais esse lado tem que ser trabalhado porque também vem se perdendo. Aquilo que você falou do cara não recolher a sujeira porque não, de repente não é ele. Eu acho que na área comercial isso vem acontecendo cada vez mais, sabe? Sim. Então o cara tá ali focado, ele quer o cliente pronto, ele quer já com tudo em ordem, ele não quer trabalhar, ele não quer construir uma situação. Não. Ele quer uma situação pronta. E Wilton, mais um agravante para isso, o tal do home office. Eu quero trabalhar em casa, não quero pegar trânsito, eu quero ficar em casa, eu não quero trocar de roupa, eu quero acordar e já ligar o computador, entendeu? Aí fica mais difícil ainda você ter esse operacional profissional, né? Porque você não tem contato com a pessoa, você não cria relacionamento, você não cria vínculo, você não cria nada, fica uma coisa totalmente artificial. Aquela frase, arregaçar as mangas. Vamos arregaçar as mangas para fazer aqui. Acabou, tá acabando, porque o cara não vai nem pegar o papel que está no chão porque ele não está lá para pegar, ele está em casa conectado. Então, já é uma nova profissão, né? Mas eu acho legal, assim, saber que lá, pelo menos vocês estão... vamos dizer assim, num caminho contrário, porque pelo menos eu não tenho o que reclamar todas as vezes que a gente vai lá, super bem atendido, vocês estão lá. Eu acho que isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu observo muito em lojas, né, de diversos segmentos. Vocês estão sempre presentes lá, ou você tá, o Maurício tá, a gente sempre encontra vocês. Tem que estar sempre lá. A gente consegue conversar com vocês, consegue tomar esse café ali, porque tem lugar que você não sabe nem quem é. Você nunca viu, você não sabe quem é, você não tem nada, não tem afinidade. De quem que é essa empresa? É de uma holding. Exato. Então, reclamar para hold? Vai reclamar para... É muito difícil. Então, eu acho que esse é um diferencial de vocês. E a gente busca passar isso para quem está lá com a gente, que é o caso da linha de frente, é sempre comercial. O Christian, o Renan, que estava lá, vocês conheceram. Sim.
O Renan foi para uma outra oportunidade profissional, mas aí está o André, que tem o mesmo perfil. Então, eu sei que se eu não estiver lá, o Maurício não estiver lá, o Christian vai te atender exatamente da maneira como nós faríamos, né? E é esse o DNA que você vai criando da sua empresa. Né? E tão bom quanto vocês fazerem isso como proprietários, eu acho que agora você tocou num ponto interessante. A importância de você ter uma equipe boa. Sim, total. Acho que aí faz uma diferença. E isso também eu acho um diferencial, porque a gente já precisou ali de várias coisas de diversos pontos e todos sempre nos atenderam muito bem. Então, você ter uma equipe boa vai fazer diferença para as coisas. É aquele negócio de falar assim, o Wilton deixou o carro dele aqui na PDK em consignação para vender e eu tô fora, o Maurício está fora e aí o vendedor me liga e eu falo assim, ó, então espera um pouco que eu tenho que falar com o Wilton. Não, pode ligar você para o Wilton, se apresentar, explicar que você tem um cliente para o carro dele e negocia com ele. Porque eu sei que o Christian tem exatamente o mesmo perfil. Exato. Né? Para poder tratar com você, conversar com você, te propor alguma coisa. Sei que o que ele combinar vai ser o que ele pode cumprir. Então, tá tudo dentro do mesmo perfil, mesmo DNA. Mesma filosofia, mesmo raciocínio. Senão, você fica ali centralizador total e você não tem uma equipe a ponto de resolver situações que têm que ser resolvidas por eles e não só por mim e pelo Maurício, né? E eu acho que ali também vocês, né, conseguiram ver várias histórias interessantes em cima de carro, né? Acho que a gente pode falar um pouco disso. E se você tiver alguma que você acha muito inusitada, eu vou partir de um princípio mais normal quando a gente fala de carro, principalmente nessa linha premium. O troca-troca de carro da galera, né, que troca, às vezes o carro tem 300 km troca, e que fica... E popularmente... numa outra linha de raciocínio, num outro nível de carro, é assim, o cara tá vendendo o carro tá com 1.000 km. Esse carro tem um problema. Tem um problema. Muita gente atribui isso a um problema. Exato. Porque rodou pouco, poxa, é como se tivesse uma regra. Um carro novo que você comprou, você tem que rodar com ele 10.000 km, senão tem alguma coisa de errado. Porque a pessoa quer vender. Exatamente. Só que a gente sabe que na linha premium isso é diferente, né? Bem e eu queria que você diferente. falasse um pouquinho. Por que a pessoa troca? Por que tem carro que tem... Eu já cheguei lá vendo, carro tem 100 km, a pessoa quer vender. E tem gente que não entende isso. Ó, eu vejo várias situações, mas uma que é bem comum, principalmente no premium, é assim. Se você parar para pensar, ninguém precisa gastar R$1 milhão, R$5 milhões num automóvel. Exato. Se não tiver nessa receita, eu sempre uso essa frase, em algum momento já até te falei isso. Se nessa receita do premium não tiver mais emoção do que razão, você não vai comprar o carro. Você não vai gastar R$1 milhão, R$600 mil num automóvel. Poxa, você vai comprar um carro de R$150 mil, que é a média do carro popular brasileiro, e pronto, ele vai te atender. Ah, eu vou comprar um Volkswagen Nivus por 130 mil, vou comprar um Renegade, eu vou comprar um Corolla, né? E o Premium? Então tem que ter emoção nisso. Que vai andar menos. Lembra que ele vai pagar 1 milhão e ele... Vai usar bem pouco, até porque a proposta desse carro em casa não é usar ele todo dia. Exatamente. É ele ser o brinquedinho de garagem, o fim de semana você vai usar e tudo mais. Nessa receita de emoção tem o lado da posse. É o sentimento de posse. Então é bacana. Comprei meu carro, paguei 1 milhão nele, compro uma capa, manda pôr a capa. O carro, ó, terminei de usar ele no sábado, já mandei lavar, guardei na garagem e pus na capa. Esse é o carro da emoção, né? Ok. Quanto tempo você vai curtir ele daquele jeito? 1 ano, 8 meses, aí você pensa, pô, já vai sair o outro. Nossa, eu vi um na rua, vamos falar de Porsche, eu tenho um Porsche Carrera, eu vou ver se eu pego um Carrera S. Aí eu tô na fila para pegar um Carrera S. O Carrera tá para chegar daqui 4 meses. Já vou pôr o meu para vender. E também porque ele começa a conviver com pessoas assim. Que exato, nessa dose de emoção entra os amigos. Entre os amigos. Aí você começa a participar de um grupo de pessoas que curte a mesma coisa que você, tem o carro da mesma forma e tudo mais. Aí você vai oferecer um carro com 1.000 quilômetros, aí você fala, eu já vou anunciar agora, porque o carro ainda tem 1 ano de garantia. Então, aí quem vai comprar entra e fala assim, por que uma pessoa que tem um carro 2024 quer vender o carro tem 500 quilômetros?
Se você olhar agora no site da PDK, você vai ver lá, carros 2023 com 400 quilômetros. Caraca. Ah, esse cara teve algum problema, não é possível, tal. No Premium. Que é uma mística do carro popular. Exatamente. Aí você pega aquele cliente que tem vários carros Premium na garagem. A maioria. Ok. Sempre tem que ter um carro comum. Sempre tem que ter um Renegade, sempre tem que ter um Jeep Compass, sabe? Um carro normal, novinho, que você também usa pouco porque você tem um monte de carros. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente meu que ele tem esse perfil. Só tem carro bacana. Ah, então o carro bacana dele, o que ele usa no dia a dia? Pô, ele usa um Porsche Macan no dia a dia, blindado. Beleza. Tem um filho que está lá fora fazendo intercâmbio e tal, mas já dirige, já é habilitado, veio agora e ficou o fim do ano. Então ele chegou dezembro, janeiro e fevereiro, ficou no Brasil. Foi embora. O que o pai dele fez? Comprou um Nissan, que tem um motor aspirado, que não tem potência, assim, não é um carro de performance, lógico, e para ele é seguro, o filho não vai fazer nenhuma besteira acelerando esse carro. Comprou um Nissan em dezembro, licenciou, pôs película anti-vandalismo, o menino usou 3 meses, ele me ligou. Renato, eu sei que você não trabalha com esse tipo de carro. Não, trabalho sim, doutor, pode. Então põe para vender meu Nissan Kicks. Aí contou essa história do filho, o carro tem 1.000 quilômetros. Caramba. Um Nissan Kicks 2024, 23, 24. Zero praticamente, com película anti-vandalismo, já quitou o IPVA em janeiro. Esse é um carro que aí sim essa dúvida vem à tona. Por que um Nissan Kicks tem 1.000 quilômetros? Esse cara teve algum problema com o carro? Exatamente. Não teve problema nenhum. Foi a situação, né? E eu acho que a condição dessa galera permite movimentos que é diferente do que a maioria faz. Exato. Eu penso sempre muito nisso. Então, é como você disse, às vezes o cara tem uma gama de carros e ele quer trocar, mas a condição dele gera um movimento diferente, que é muito incomum para a maioria. Muito incomum. Não consegue entender. Nessa história do Nissan, mais ainda, Nissan é carro para o dia a dia. Então eu pesquisei lá junto com ele, até falei para ele, o maior concorrente do seu carro hoje é o 0 quilômetro. É a oferta que estão fazendo no carro, se tem taxa zero, se estão dando IPVA grátis, se estão dando insufilme, sabe? Quem vai comprar o seu carro hoje pergunta, é melhor pegar o 0 ou eu já pegar esse que está licenciado, IPVA pago, com película anti-vandalismo, tem 1.000 quilômetros, né? Então, completamente atípico para esse tipo de carro. Eu tenho 911 Carreira lá 2020, que é o primeiro ano dessa geração atual da 911, tem 3.000 quilômetros. Ou seja, está indo para o 4º ano que o cliente comprou o carro e o carro tem 3.000 quilômetros. Ah, esse carro tem algum problema? Não é problema, é um carro que o cliente usa um domingo ou outro. É aquele sentimento de posse. Você vai comer uma pizza na casa do cara, terminou a pizza, o cara fala, vem ver meu carro. Chega lá, tira a capa. Essa é a satisfação do cara. Muita gente adora isso. E aí é contraditório quando você analisa o seguinte, aí tem um cliente que tem um perfil completamente diferente. O cara fala assim, eu não vou comprar um carro desse, pagar isso para deixar ele guardado embaixo de uma capa. Eu vou usar. Olha só. Aí o cara usa 10.000 quilômetros, o carro, em um ano, que não é nenhum absurdo. Sim, é o normal. Aí na hora de comprar, você fala, nossa, esse era o que? Era Uber? Esse Porsche era o que? Uber? Porque o cara rodou 10.000 quilômetros nele em um ano. Aí já é o contrário, aí já muda. Poxa, rodou pouco, tem algum problema. Rodou muito, não. Aí tudo tem problema, pouco ou muito... Não, é interessante esse lado de analisar o mercado. Né? Uma das cenas que eu vi na PDK, eu achei bem legal, assim, foi um cliente uma vez que virou e falou assim, Renato, que cor que é, acho que era uma 911, que cor que é a minha 911 2000 e tanto? Eu olhei e falei assim, como será que ele não consegue lembrar a cor que é o carro dele? Aí explicou que ele tinha várias garagens de aluguel, que ele tinha um monte de carro lá e que ele não conseguia lembrar de tudo. E é muito incomum. É muito porque incomum. A pessoa olha e diz assim, por que tudo isso?
Por que ele tem tanto assim? Para que isso? E eu acho que esse jogo ele é interessante. Quem se abre começa a entender que, cara, muitas vezes o cliente tem porque ele pode, muitas vezes porque faz muitos anos que ele trabalhou para aquilo e passou a ser um gosto dele e ele tem prazer naquilo, mas isso não é o desprazer para você, é o prazer dele. Exato. Não tem a ver com o seu desprazer. E eu acho que a gente nem pode julgar esse tipo de preferência do cliente, né? Como julgar uma pessoa que é apaixonada por carro, tem condições e tem uma satisfação enorme de ver aquele monte de carro que ele tem, né? É como a pessoa, assim como tem pessoas que têm esse perfil e não viajam. Você sabe que ele ele trabalha o ano inteiro e você vê que ele não é uma pessoa que viaja. Já tem aquela pessoa que viaja bastante, que chega para mim, como teve um sábado, que deixou o carro lá, falou, Renato, vou deixar o carro aí, dá aquele trato no carro, então vai para Estúdio Daytona, vai fazer tratamento de pintura, vai fazer lavagem técnica, porque ele vai estar viajando, vai estar fora, ele sempre viaja. Então, não dá para a gente ficar julgando, poxa, por que uma pessoa gosta de viajar, a outra não gosta? Por que o cara tem 20 pares de sapato? Vai usar quando esses 20 pares de sapato? Para que o cara tem 10 relógios? Não dá para ficar julgando, é assim. Eu acho que quando a gente entra nessa parte premium, né, faz parte, acho que a condição leva as pessoas a poderem ter essa satisfação. E eu vejo que mesmo uma pessoa que talvez não tenha tanta condição, o comportamento dela em outras coisas de valores menores é igual. É igual. Só que como não tem uma representatividade, ela normalmente vai teoricamente julgar mais quem tem, porque o outro chama mais atenção. Eu concordo. Mas às vezes ela tem o mesmo comportamento em coisas mais simples, só que, enfim... Mas coisa bem mais simples, mas que a ideia é a mesma. É a mesma. É a mesma. E é o que a pessoa gosta. Você vai... Aquilo que você gosta, você vai aumentar ou diminuir perante a condição que você tem. Sim. É fato. Isso aí é a condição que vai determinar o quanto você faz naquilo. Você até tocou nesse assunto também do Estudo Daytona, que é um outro segmento que vocês têm, né? Sim. Na época da pandemia, meio que aqui no Brasil, passaram a divulgar muito uma proteção de pintura através de uma película, certo, que é a película de proteção da pintura, e que se chama, né, a sigla é o PPF, né? Então, isso já é uma paixão antiga do brasileiro, porque eu lembro, na minha época, lá de Senap, em Guarulhos, o cliente comprava um Escort XR3, ele mandava pôr uma máscara de couro na frente do carro. Eu lembro disso, você comprava os kits. Então, você tem um Cadete GSI, você comprava um kit que era uma máscara preta, toda de couro, e você era imantado aquilo, algumas partes tinham um imã e ele prendia na carroceria, e você levantava o capô, prendia a tira por dentro com velcro, e aquilo era para uma única função, você não tomar pedrada na estrada e estragar a pintura do seu carro, a lente do farol. Quantas vezes você perdeu a lente do farol porque tomou uma pedrada, ou para-brisas tomou pedrada? Então, hoje é bem comum, as pessoas já conhecem essa película de proteção, que é revolucionária, ela é transparente, ela é regenerativa para riscos. Então, nós começamos, por exemplo, você confia em mim para ser o seu consultor de carro, te vender o carro que você quer, procurar o carro para você, vender, e aí ele fala para você, Renato, preciso colocar aquela película. Você faz isso para mim? Ah, legal. Mas eu não coloco película. Não, mas vai atrás que eu sei que você vai procurar o melhor. E aí nós começamos a colocar a película lá, na PDK. Lá na PDK fazíamos a aplicação dessa película. Isso foi ganhando volume, isso foi chamando a atenção minha e do Maurício, nós pagávamos para terceiros fazer esse serviço e ganhava uma comissão desses terceiros. Aí a gente começou a analisar o negócio e aí decidimos abrir Estúdio Daytona, que é um nome completamente diferente de PDK, mas fizemos isso com a intenção de poder atender qualquer parceiro comercial. Então hoje os nossos maiores clientes não são nem só os clientes, são as lojas de automóveis. Legal. Então, montou esse Estúdio Daytona, que aí você também não pode ficar ali só fazendo PPF. Então, a gente passou a lavagem técnica de chassi, de motor,
tratamento de pintura, coat de pintura, hidratação de couro, higienização interna, esse tipo de serviço. Que é uma legal. estética automotiva. E esse cliente deixou esse carro com essa condição. Eu vou viajar agora, vou ficar 20 dias fora, aí você tem tempo tranquilo para... Eu não vou usar o carro. Que bacana. Eu acho que hoje em dia é muito comum você ver a necessidade de alguma coisa a partir do negócio que você tem e ramificar isso para alguma coisa. Então isso é bem interessante. Você conseguir enxergar uma oportunidade ali. Sim. Se tem a ver com o seu negócio e você tiver com disposição para ir atrás disso. Com certeza. Renato, eu quero te presentear com um presente nosso aqui, uma caneta com o nosso nome aí. Com a logomarca. Com a logomarca. E eu espero que você assine muitos contratos, muitos... Bacana. Vai muitos ficar na minha negócios. mesa. Toda vez que você for lá tomar um café, você vai lembrar de mim. Você e a Paloma, vocês vão ver a caneta lá. Pois é. Renato, eu quero te agradecer. Nós estamos chegando aqui ao final por esse bate-papo que eu acho que agregou demais. É muito legal para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que a sua trajetória é uma trajetória de pessoa que venceu, né, de sucesso e que vai inspirar muita gente. Poxa, é possível você sair de uma situação que muitas vezes você não tem a condição, mas construir uma história de condição, de hoje, ser referência. A gente falou muito da questão da PDK e eu acho que eu posso falar dessa maneira. Hoje é referência no mercado, não tem como você ir olhar um carro premium e não passar pela PDK. Qualquer pessoa que estiver pesquisando vai passar pela loja, pelo logo, pelo site, para poder ver o carro. Isso é muito legal. Então eu queria dar os parabéns para você, para o Maurício, por toda essa construção. Sempre nos atenderam bem também. E eu e a Paloma somos super bem recebidos lá. Te agradecer o convite de vir até aqui, colocar toda essa história, mostrar para a galera. É bacana esse bate-papo, legal esse canal, essa oportunidade que você dá para quem está aqui falando e para quem está assistindo. Sim. Né? De ouvir alguma coisa que possa te inspirar de alguma forma. Que legal. Então, muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas com a vida profissional ou com o próprio... a própria profissão que ela tem, e às vezes não é nem questão de mudar, é uma questão de achar opções e tentar mudar o dia a dia, né? Agregar alguma coisa. Se você quiser convidar a galera para estar indo na PDK, fica à vontade. Sim, convido sim. A PDK ela é muito bem vista nas redes sociais, então dá para acompanhar a gente aí pelo Instagram, pelo canal do YouTube, pelo site da PDK, e a loja é uma loja aberta, não é um escritório, né? Então você pode ir lá e chegar perto desses carrões aí, que é bem bacana. Recentemente a gente esteve lá, você estava com uma Ferrari nova, né? Que modelo uma que é? Ferrari V12, né? Que é uma das poucas, é uma 812 Super Fast, que é um carro bem exclusivo, que não se fabrica mais, não se encontra mais para comprar. Então, é meio que uma caça aos 100% combustão. Então, a gente tem o trabalho de encontrar lá fora um carro desse que alguém tenha comprado, guardado, a ponto dele estar tão zero que você consegue importar ele. Que legal. Ou seja, o europeu, vamos dizer assim, ele tem condições de exportar esse carro porque o carro não tem 100 km rodados. Então, existem profissionais que fazem esse tipo de busca, né, aqui no Brasil. Aí ele encontra o carro, PDK, você quer comprar? Paito, você quer comprar? Sim. Então, vai oferecendo para essas lojas premium para ver quem quer ter o carro, porque é uma exclusividade. Na era dos carros elétricos, né, um V12 gasolina, é bacana. A gente esteve lá e teve a oportunidade de você ligar e o ronco é maravilhoso. Para quem gosta, é sensacional. Ali você entende na prática a diferença do elétrico para o carro combustão, né? Eu tive aqui num podcast recente, até brinquei, que eu chamo das enceradeiras, né? É um apelido, o pessoal não gosta muito, mas eu falo que os elétricos são umas enceradeiras. Mas é uma brincadeira e, na verdade, é isso. Eu acho que quem é um pouco mais antigo tem essa paixão, vai continuar tendo, isso não vai mudar. E só quem, de repente, vivencia ali sente tudo isso. Isso aí. Mais uma vez, obrigado, Renato. Obrigado, Wilton. Agradeço pelo bate-papo. Bons negócios para todos nós. Com certeza. Galera, quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem assistindo esse vídeo, né, esse podcast até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É um prazer imenso estar recebendo sempre todos vocês aqui. Recebi hoje aqui nosso querido Renato, proprietário da PDK Motors. Convido a todos vocês a ir lá visitar. Visita o site, visita a rede social, vai estar na descrição do vídeo também.
E com certeza, né? Se hoje não faz parte do seu sonho, que possa fazer parte do seu sonho ou até mesmo da sua condição. Mas tenho certeza que um dia você vai estar entrando na loja, vai comprar o seu carro lá. Como aconteceu conosco, vai acontecer com você também. Galera, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado. Até mais, galera. Valeu!